vocês estão felizes? Gente, estamos aqui novamente para entregar para vocês um conteúdo sobre Jesus. Eu creio que falar de discipulado é falar de Cristo, é mergulhar na essência de Cristo. E para falar de discipulado, que é algo que faz parte realmente da nossa cultura, que é a cultura do reino, nós temos convidados especiais, pastores da nossa casa. Então vamos lá, por favor, pastor Tião, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Pastor Leozinho, que de Leozinho não tem nada, Léo Barreto. E, gente, como sempre, de uma forma muito clara e objetiva, quero perguntar aqui para vocês, quero começar com o Tião. O que é discipulado? O que você tem a dizer sobre isso? Discipulado é relacionamento, né? Jesus falou assim na grande comissão, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo que eu falei com vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu acredito que Jesus, ele não falou pra gente fazer convertidos, né? Mas ele falou pra gente fazer discípulos. E eu acredito que fazer discípulos fala de você compartilhar da vida, né? Tudo bem, a gente fala de instruções, fala de um ensino, mas mais importante do que isso, eu acho que é você trazer a pessoa para participar da sua vida, né? Aqui na nossa família a gente tem uma expressão chamada vida na vida. Então, eu acredito que o discipulado fala muito disso, né? Em outra passagem, Jesus, ele fala, né? Vinde a mim, depois a gente vê o vinde após mim e depois o ide. Então, eu acredito que nós chamamos as pessoas para participar da nossa vida, da nossa intimidade, para que realmente elas possam ver como a gente vive. E então, depois a gente instrui, delega e a gente direciona as pessoas para colocar em prática tudo aquilo que elas viram em nós, que aponta para Cristo, né? E então, em algum momento, a gente vai impulsionar essas pessoas para que elas possam ir mais alto, correr mais rápido e ir adiante daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente fez. Então, eu acredito que talvez o centro do discipulado seja apresentar Cristo para as pessoas, né? Eu acho que uma coisa muito importante também, falar a respeito do discipulado, é que nós não fazemos discípulos para nós, nós fazemos discípulos para Cristo, né? Então, isso fala da gente não ser centralizador, isso fala realmente da gente muitas vezes mostrar a nossa humanidade para as pessoas, para que realmente elas possam buscar esse relacionamento, essa intimidade com Cristo, né? Então, eu acredito que discipulado realmente fala não só de um aprendiz, não só de um aluno, né? A palavra discípulo significa isso, mas realmente fala de alguém que pode ver, praticar e ir além daquilo que a gente tem vivido de uma vida com Cristo. Muito bom, Tião. Léo, o que você tem a acrescentar nisso? Cara, discipulado, eu acho que talvez é uma das coisas mais importantes do Evangelho, né? Você vai ver a grande comissão, que nem o Tião falou, e Jesus falou algo muito maravilhoso, né? Nisso vereis que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros, se a gente se amar. Então, a vida em comunidade, a vida de igreja, ela tem como base o amor, é a gente se amar. Cara, você ser discípulo de Cristo é você amar as pessoas independente de quem elas são. Então, talvez algum dia você vai ter lá, o Tião tem as pessoas que ele discipula. E aí, o discipulado de Cristo não é ele amar os discípulos dele. O discipulado de Cristo é ele amar uns aos outros. Ele não sendo meu discípulo ou não sendo discípulo dele, cara, a gente se amar. Porque no final somos todos, que nem ele falou, discípulos de Cristo. Então, mas como que eu sou discípulo de Cristo se Cristo não está aqui agora, nesse presente momento? Nós temos o Espírito Santo aqui, mas como que eu sou discípulo de Cristo? A Bíblia vai dizer que ele é o cabeça e que a igreja é o corpo. E se Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja, ele discipula hoje através do corpo. Então, quando a Maiara está discipulando alguém, ela está discipulando através de Cristo. Então, essa pessoa não é um discípulo da Maiara, é um discípulo de Cristo. Então, se uma pessoa que está caminhando junto comigo, a gente está caminhando num discipulado, ele não se tornou um discípulo do Léo, ele se tornou um discípulo de Cristo. E é claro que discipulado transiciona, né?
Às vezes a gente vê algumas pessoas falando sobre discipulado e parece que, tipo, cara, discipulado é aquela pessoa da minha Eterno. vida e pra sempre. Pode ser que você vai caminhar a vida inteira Sim, com uma sim. pessoa. Mas, cara, talvez em algum momento você vai ser discipulado por outra pessoa. Sim. Então a gente tá gravando aqui agora. O primeiro cara que me discipulou tá ali atrás da câmera, o Fê. O cara me ensinou muita coisa na base de tudo que eu não conhecia, eu não sabia, o cara me instruiu tudo. Mesmo meus pais sendo pastores, mesmo meu irmão sendo pastor, ele foi o cara que me discipulou. Então, depois eu comecei a caminhar com o Gusto Mielo. O cara começou a me discipular em outras coisas, me ensinou muito sobre excelência. O Fê tinha me ensinado a ser vulnerável, o Gu me ensinou sobre excelência. E então vem o Brise e começa a me discipular depois disso. E ele começa a falar, cara, sobre ser radical, sobre ser integral nas coisas. E hoje eu tenho caminhado num discipulado muito próximo com o Lê. E tudo isso, os discipulados, a função de um discipulado é gerar o caráter de Jesus em você. Sim. E te tornar uma pessoa completa, e te tornar cada vez mais capacitado, né? Sim. O meu ministério serve para isso, né? O que Deus confiou para cada um de nós serve para isso, para equipar até que todos chegamos à estatura de Cristo. Isso aí. E aí a gente se tornou um discípulo plenamente maduro, né? Quando tivermos vivendo a plenitude do conhecimento de Jesus. Muito bom. Vocês dois falando, eu me lembrei de um ponto, de algo, de uma experiência realmente que eu tive, porque durante muito tempo alguém me discipulou ali, aquela coisa da apostila, que realmente é a nossa base, mas chegou um determinado momento que Jesus estava falando algumas coisas para mim que eu precisava mudar, destravar na minha vida e eu não conseguia. E até que eu mirei em alguém, que é uma das pastoras da nossa casa, a Alexa, e eu olhei e, cara, eu não tinha relacionamento com ela. Era oi, tchau e glória a Deus. Mas até que eu comecei a ver que, nossa, ela é prática com algumas coisas. E Jesus estava falando para mim sobre ser prática com as coisas do coração. E eu cheguei nela, chamei ela para um café e eu falei, Alex, quer me discipular? Eu vejo algo em você que eu não tenho e eu preciso disso. E durante alguns anos, realmente, a gente viveu isso. Então, acho que falar um pouquinho, eu queria que a gente entrasse mais nesse ponto da forma prática do discipulado, porque eu acho que as pessoas também criam coisas tipo, nosso discipulado, né? E ele precisa ser mais prático, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Tião? Posso. Eu acredito que, como o Léo falou, né? Existem algumas pessoas que elas mistificam muito, né? Esse assunto do discipulado. E aí, às vezes, a pessoa ela acaba caminhando um tempo muito sozinha, porque ela espera que seja aquela pessoa segundo os padrões dela, né? E a realidade é que eu acho que uma marca do discipulado é que a gente não caminha com pessoas que a gente escolhe, né? Apenas. Não são pessoas que são semelhantes a nós, pessoas que pensam como a gente pensa, que caminham como a gente caminha. Pelo contrário, né? São pessoas que carregam aquilo que a gente não carrega, pessoas que têm uma porção que a gente não tem. Exato. Então, eu acredito que Jesus foi muito intencional, né? Eu acredito que Jesus ele teve sim uma revelação dos discípulos, mas também ele foi muito intencional em relação a isso, porque Jesus ele caminhava, né? Ele tinha os 70, só que dentre os 70 ele tinha os 12, dos 12 ele tinha 3 e dos 3 ele tinha João. O que fazia, qual era o que definia, né? Esse nível de intimidade? Eu acredito que sim, existe uma revelação que precisa existir, né? Precisa acontecer, mas Jesus foi muito intencional, né? Quando ele começa o ministério dele, ele chega diante desses homens e ele fala, siga-me. E de repente aqueles homens abrem mão de tudo e começam a seguir Jesus. Então, eu acredito que a gente precisa ser intencional nesse sentido, baseado em oração, claro, né? A gente precisa orar por isso, pedir para que Deus venha nos mostrando e confirmando no nosso coração, mas a realidade é que, geralmente, a pessoa que Deus vai colocar na nossa vida para nos discipular são pessoas que não se parecem com a gente, são pessoas que não pensam como a gente pensa. Então, assim, eu acredito que essa atitude sua de chegar na Alexa, mesmo sem ter relacionamento, mesmo talvez sem ter tanta intimidade, sem conhecer, e falar, Alexa, eu gostaria de ser discipulada por você. Eu acho que isso fala dessa intencionalidade, sabe? Sim. E a realidade é que os frutos desse relacionamento, os frutos dessa aproximação, eles vão começar a testificar se realmente aquele discipulado, ele nasceu em Deus, ou se é só alguma coisa da alma, né? Sim, muito bom, muito bom. Eu queria agora, para a gente entrar um pouquinho mais até na intimidade de vocês, né? Porque como vocês falaram, a questão do discipulado ser vida na vida, queria que vocês compartilhassem, não sei, aí algum momento de uma cura, momento de transição, algo ali que, cara, no discipulado, isso daqui, assim, foi despertado em mim, isso daqui me marcou.
Se vocês puderem, claro, né, compartilhassem essa intimidade. Boa. Vamos lá, Léo. Cara, eu lembro que eu cresci numa casa onde meus pais já eram pastores, então, só que eles já tinham criado outros 4 filhos sem ser pastor, né? Então, tipo, você não aprende as coisas do dia pra noite, né? Então tem algumas coisas que eles ainda não sabiam como fazer, nem como deveria ser, né? Então o lance da comunicação em casa nunca foi uma coisa tão assertiva, assim. A minha mãe, ela sempre, tipo, não pode, isso é pecado. Só que ela também estava se convertendo na época que eu nasci. Então, tipo, tinha algumas coisas que ela não sabia. Então, eu tive que queimar umas roupas do Homem-Aranha lá em casa. E a gente fez uma fogueira, tá com a roupa do Homem-Aranha, a gente cantando Cassiane no fundo, Deus vai na frente. Então, tipo, você não tinha toda a base. E meu pai, a gente não tinha uma comunicação tão boa. Só que nessa, minha mãe, ela foi pra uma parte meio radical. Então, cara, isso é pecado, então você não pode fazer. Então você tem que ser bonzinho. Você tem que ser bonzinho, você tem que agradar, você tem que fazer bem. E aí eu me tornei um filho de pastor, crescendo na igreja. E aí quando eu chegava e falava pra minha mãe que alguma coisa tinha acontecido, ela falava, filho, paga o mal com o bem. Seja bonzinho você. Você tem que ser bonzinho. Você tem que tá tudo certo com você. Deixa as pessoas te fazer de bobo. Só que assim, um pouco você até aguenta, né? Só que chega um momento que, cara, você não vai ser bom. Chega um momento que você não vai ser assertivo. Você não vai ser... Cara, você vai errar. E aí o que você faz quando você erra? E a gente tem a tendência natural de esconder nossos erros, né? Tentar fazer ele parecer sucesso. E eu tinha muito isso, porque como já não tinha uma certa cobrança de que tinha que ser bom e não tinha uma comunicação tão assertiva, então eu fui desenvolvendo um eu, por exemplo, na escola e um eu dentro da igreja. E eu me lembro de um dia, o Fê, ele me levou para um café num posto, assim, a gente parou no posto, foi tomar um café, esse lance de café, que nem a gente tá no café da hora, que não tava tão em alta na época ainda. A gente foi tomar um café no posto, e eu lembro que ele falou, e aí, cara, como é que você tá? Aí eu falei, cara, tô bem e tal, tá tudo bem. Ele falou, mano, posso te falar uma coisa? Cara, eu sei que você é um cara da hora, você é firmeza, mas eu sinto que eu não te conheço. Tá, eu fiquei quieto, assim, cara, eu era muito novo, devia ter meus 12, 13 anos. Mas isso já tava muito enraizado dentro de mim, eu era um na escola e um dentro da igreja. E eu meio que na frente dos outros estava tudo bem, porque tinha que estar tudo bem, mas na escola, nos outros lugares não tava. Eu sabia no meu interior que eu tava sendo mentiroso. Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sinto que eu tô caminhando com você, eu tô te discipulando, a gente já fez todas as lições da apostila, a gente já acabou o discipulado da apostila, mas agora tá rolando um discipulado de verdade. Eu sinto que eu não te conheço. Eu sinto que você não é verdadeiro comigo. E naquele momento foi um baque pra mim, assim. Eu me lembro até hoje desse dia. Eu comecei a chorar, eu falei, cara, eu comecei a abrir com ele. Eu falei, cara, eu sou um mentiroso, cara. Na escola eu sou uma coisa, na igreja eu sou outra. E eu comecei a abrir, e ali eu entendi Tiago 5,16. Tipo, cara, eu confessar... A gente fala muito isso, né? Quem confessa tentação não confessa pecado, né? E eu comecei a confessar. E aí no Tiago 5,16 fala, cara, então confessa que aí você vai ser curado. Quem pede perdão para Deus é perdoado. Quem confessa para Deus é perdoado. Mas quem confessa para o homem é curado. Então quando eu comecei a confessar para ele, cara, e ele orou por mim. E aí isso é muito poderoso, né? O poder não tá na confissão. O poder tá na oração. Porque às vezes a gente pode vir aqui numa roda e eu começo a confessar. E aí vocês olham para mim e falam, nossa, que complicado, né? Poxa, aí não tem o que fazer mesmo. Agora outra coisa eu falo e você fala, cara, vamos orar, deixa eu orar por você. Jesus vai te transformar, Jesus vai fazer uma coisa na sua vida. Então naquele momento ele orou por mim dentro de uma cafeteria, de um posto, assim, uma conveniência de posto. E naquele dia eu fui curado. É claro que continuei lidando com várias dificuldades da adolescência, mas aquilo me curou aquele dia. Aquela mesa me curou. Uma mesa onde eu fui confrontado, houve confissão e oração e ali eu fui curado. Sensacional. Você tem uma boa aí também, né? Eu tenho, cara. Tenho uma história com discipulado sensacional. No começo do casamento, eu tive um problema em casa, tive uma briga com a Fabi, assim. E eu saí de casa desnorteado. E na época eu morava aqui ainda. Isso aí tem uns bons anos já. E aí... Eu lembro que eu fui até a casa dele, e quando eu cheguei na casa dele tinha um pessoal lá, ele viu que eu não tava nada bem, então ele foi pro quarto assim, foi pro fundo da casa, e aí quando eu sentei na frente dele, ele pegou um violão, e aí a hora que ele pegou esse violão, ele começou a dedilhar o violão, e eu chorando muito, e eu comecei a perguntar algumas coisas pra ele, reclamando e falando muita coisa, e ele continuava dedilhando o violão e não falava nada.
Eu sei que passou uma meia hora. Eu perguntava, ele não falava nada. Eu respondia, ele não falava nada. Passou uma meia hora e ele continuava dedilhando o violão. Chegou no final, assim, da história toda, eu enxuguei a lágrima e eu falei, tá bom, já entendi. Eu sei que eu preciso de uma medida de frieza da minha esposa. Deus abençoe, obrigado. E fui embora. Cara, isso me marcou muito porque ele não falou uma palavra. Ele ficou o tempo todo ali, dedilhando aquele violão, tipo Davi expulsando os demônios de Saul, né? Cara, foi muito bom porque, assim, isso me marcou para sempre. Porque eu acredito que uma das coisas que o discipulado ele precisa carregar é o seguinte: a gente não só não precisa, como a gente não deve responder tudo o que as pessoas nos perguntam. Eu acho que a gente não deve dar todas as respostas prontas, mas eu acho que a gente precisa, como liderança, como discipuladores, muitas vezes, instruir e levar as pessoas a chegarem numa resposta. Ensinarem elas a buscar em Deus, ensinarem elas a, sabe, a perguntar para Jesus o que Jesus pensa a respeito disso. Então, esse discipulado me marcou muito. E uma frase que um dos caras que caminhou comigo durante um tempo também, em São José, o Japa, a gente trabalhava junto e tinha um relacionamento incrível. Uma vez ele falou assim: Tião, você nunca pode ficar tentando explicar aquilo que o Espírito de Deus tem que revelar. E eu acredito que isso realmente fala de você confiar e, sabe, inspirar as pessoas a caminhar para um crescimento em Deus. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, esse silêncio me levou realmente a buscar em Deus uma coisa que eu queria, uma resposta pronta, mastigada, né? Sim. Então isso me marcou muito, assim. Muito bom. Isso já entra até um pouco na minha próxima pergunta aqui, que é sobre como reconhecer o ambiente do discipulado. Porque a gente estava até falando disso antes de começar, sobre uma dúvida que eu vejo que as pessoas acabam tendo, dessa questão de eu tenho um amigo, mas eu vou ter tempo com ele, tem hora que parece que é discipulado, mas tem hora que parece que não é, e fica naquela coisa, eu não sei o que está acontecendo aqui. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como reconhecer mesmo esse ambiente. De, cara, tal pessoa, ele é meu discipulador. Não, isso daqui é só um amigo que tá sendo legal. O que vocês podem falar sobre isso? Eu acho que é muito bom isso, porque tem amigo que às vezes discipula a gente. Ele pode fazer essa função em um momento, mas é um amigo. E tem discipulador que às vezes ele é nosso amigo, né? Tipo, tem esses dois níveis. Então às vezes é meio bagunçado mesmo. Mas você vai ver, o discipulado de Jesus era assim. Jesus chamava os caras de amigo. Tipo, cara, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Então ele vai trazendo os discípulos para um nível onde não é tipo assim, cara, você tem acesso até aqui. Não, você tem acesso total. Você tem acesso às falhas, né? De Jesus não tinha falhas, né? Mas o nosso discipulado, a pessoa vai ter acesso às nossas falhas e dividir a vida, assim, mas especificamente sobre o que você perguntou, né? Como reconhecer. Eu acho que é muito doido, né? Porque às vezes as pessoas mistificam, né? Aí eu disse, meu discipulador, Deus tem que me revelar quem é a pessoa que vai me discipular. Eu lembro que um dia eu tava com um cara e logo que você tá no comecinho ali, você tem seus 16 anos, e aí a galera falava, cara, vai lá discipular tal cara. Eu chamava o cara pra mesa e tal, eu começava a fazer toda a apostila com ele. Aí quando terminava, aí o cara falava, nossa, agora eu tô orando pra ter um discipulador. E, tipo, o cara já confessava os pecados, já dava ruim, ele vinha falar comigo, tipo, tudo dava errado, o cara vinha falar comigo. Eu falava, cara, eu acho que já tá rolando um discipulado, mas o cara não reconheceu. Mas, tipo assim, por quê? Porque ele tava esperando alguma coisa mística ou algo do tipo. Eu me lembro que um tempo atrás, um menino chegou em mim e falou pra mim, eu não tenho relacionamento nenhum com ele, só de culto, assim mesmo, termina o culto, ele veio falar comigo, ele veio e falou, cara, eu acho que você é meu discipulador. Daí eu falei, eu acho que não. Ele falou, ô louco pastor. Daí eu falei, cara, você gostaria de andar comigo quando eu tinha 18 anos? Daí ele, sim. Foi que nem tal cara. Esses caras caminham comigo desde que eu tinha 18 anos. Daí ele falou, nossa, eu gostaria. Daí eu falei, por que você não caminha com o seu líder de GC então, que tem 18 anos e hoje ele não é um cara tão da hora? E aí o dia que ele for pastor, alguém vai querer ser discipulado por ele também. Eu falei, cara, você tem que valorizar as pessoas que estão perto de você. Então, às vezes, a gente tá lá, eu queria que um pastor me discipulasse, eu queria que tal. Mas, cara, não é sobre o título, é sobre o encargo que Deus deu. Total. Não é sobre título, é sobre, cara, a função que a pessoa tem na sua vida. O discipulador, ele tem que gerar em mim o quê? O caráter de Jesus. Então, tem alguma pessoa, às vezes, que é um amigo meu, mas, cara, ele me confronta tanto. Ele vem e me traz tanto de Jesus e me tira da minha zona de conforto. Que eu olho e falo, cara, essa pessoa aí tá
está gerando Jesus em mim. Então não tem a ver comigo, né? Até por isso que o discipulado ele transiciona, né? Eu acho que o discipulado de João Batista é um dos exemplos bíblicos mais loucos de você ver. Ele vai lá e ele batiza Jesus. E aí depois Jesus começa a batizar. E aí chegam uns caras nele e falam, ô João, Jesus tá fazendo aquele seu lance lá, cara, aquela parada que é sua, tal, tipo, cara, sei lá, o Tião prega sobre graça, daqui a pouco chega um cara que é discípulo do Tião, daqui a pouco o cara tá pregando sobre graça, alguém chega e fala, ô Tião, e aí, cara? O cara tá fazendo o que era o seu lance lá, tal. E aí ele olha e fala, cara, o que tem a noiva é o noivo, eu só sou o amigo do noivo, e ao amigo do noivo se agrada de ouvir a voz do noivo. Isso é muito poderoso, porque a nossa alegria não é ouvir a igreja, é dar um direcionamento e alguém fala, uau, alguém fala, não, a nossa alegria é poder ouvir Jesus no nosso dia a dia, não é por reconhecimento. Então se ninguém reconhecer o que eu faço, tá tudo bem, eu não fiz por reconhecimento, eu fiz só porque eu amo Jesus, eu fiz porque a minha alegria não é ver alguém respondendo, não é ver alguém dando fruto, a minha alegria é ouvir a voz de Jesus. E se um dia eu tenho pessoas dando fruto, mas eu já não estou ouvindo mais a voz de Jesus, eu já me perdi de ser um amigo do noivo. Eu já me perdi da alegria inicial, que é o que? É só ouvir a voz de Jesus. A maior alegria de um discipulador não é ver o seu discípulo voando. A maior alegria de um discipulador é poder ouvir Jesus. A nossa alegria não está nos discípulos, a nossa alegria é o noivo. E então, quando os discípulos de João Batista veem Jesus passando, João olha e fala, ei, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles começam a seguir, eles abandonam João e começam a seguir Jesus, porque o meu discipulado e a minha liderança chega até um ponto, quando Jesus chega, ele é mais importante do que a minha liderança, do que o meu discipulado, do que qualquer coisa que eu possa oferecer para alguém. Então, o que eu tenho de mais valioso é isso que eu posso transferir. É Jesus. E esse é o discipulado verdadeiro. Animal, cara. Louco. Acredito que quando um dos grandes propósitos do discipulado é você encontrar Jesus, né? Quando Jesus chega, você já nem sabe quem é o discipulador, quem está sendo discipulado, né? Jesus é o centro e ele é tudo. Então, o Léo falou de uma coisa que eu lembrei de uma situação que está totalmente relacionada ao discipulado, né? Eu acredito que hoje, em alguns casos, parece que as pessoas elas querem discipular pessoas que dão resultados, né? Sim. E é engraçado porque eu acredito que existe um preço do discipulado. As pessoas que você vai discipular, aquelas pessoas que Jesus vai colocar na sua vida, talvez por um longo período, talvez elas não deem bons resultados, talvez elas não deem frutos. Eu passei por uma situação semelhante a essa, alguns anos atrás. Uma pessoa que Jesus colocou na minha vida e eu abri minha casa, minha intimidade, sentava na mesa, tomava café comigo, com a minha esposa, e era uma pessoa que estava tropeçando assim, estava tipo assim, cometendo várias falhas, né? E muitas pessoas, eles chegavam e perguntavam, quem que discipula fulano? Quem que discipula esse cara? E eu já percebi algumas vezes, cara, quando isso acontece, as pessoas que estão discipulando, quando acontece algo errado, elas se esquivam. Elas falam assim, não, cara, já tentei, eu já caminhei um tempo com essa pessoa, mas ela não responde. E eu acredito que o discipulado de Jesus ele é diferente, né? Uma vez Jesus estava sentado na casa de publicanos e pecadores, e de repente alguns religiosos chegam e eles falam assim, o mestre de vocês come com publicanos e pecadores, com prostitutas. Então eu acredito que Jesus acabou sendo até confundido com eles, né? Eu acredito que vai levar um certo tempo até que realmente Cristo seja formado. O apóstolo Paulo fala, né? Novamente sinto dores de parto, até ver Cristo sendo gerado em meus filhos, né? Então, assim, eu acredito que o preço é esse, sabe? Será que a gente está disposto a tomar as pedradas? Cara, quantas pedradas forem necessárias até que a gente veja Cristo sendo gerado nessas pessoas que talvez por um longo período vão tropeçar, talvez por um longo período elas vão escorregar, e a gente vai estar ali dando suporte, estendendo a mão e falando, vamos lá, cara. Eu já vi você ali na frente, eu acredito em você. Vamos lá, cara. Está fraco, eu oro por você. Está desanimado, vem aqui, eu abraço você. E a realidade, cara, é que se eu tô aqui hoje foi porque pessoas fizeram isso por mim um dia. Eu fui muito tempo discipulado pelo Pradão, né? Então, em vários momentos, eu olhava pra mim e eu falava assim, Pradão, não dá, cara. Não dá mais. Eu não consigo, cara. Meu casamento tá zoado. A gente não consegue continuar. E muitas vezes ele olhava no meu olho e falava assim, Tiãozão, eu já vi você ali na frente, cara. Você tá fraco? Vem aqui, eu oro por você. Cara, você tá desanimado? Vem aqui, cara, eu vou te abraçar.
E nós vamos continuar essa caminhada, cara, e eu acredito em vocês. Então, cara, Paulo ele diz assim para Timóteo, né? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie essas palavras a homens fiéis, que sejam capazes de transferir a outros homens fiéis. Então, eu acredito que o discipulado realmente ele tem essa importância, como o Léo falou, sabe, uma importância central no evangelho, que realmente é de transferir o legado, transferir a visão, transferir, sabe, tudo aquilo que a gente tem recebido como família, que Jesus tem liberado sobre nós. Aleluia. Meu Deus. O que a gente fala, gente? Jesus já chegou aqui, a gente já chorou. Isso é o discipulado. Eu creio, né, que viver o discipulado realmente é a gente se colocar numa condição assim extremamente vulnerável, né? É você realmente inclinar seu coração assim para uma sensibilidade. E como o Tião falou agora, cara, não é você ficar olhando ali, tipo, nossa, a pessoa vai dar resultado ou não. Cara, mas é realmente, se eu tive uma revelação de Cristo, cara, isso tem que transbordar de mim, não importa se a pessoa vai responder, se não vai. É claro que a gente celebra quando a gente vê realmente alguém disposto correndo essa corrida, né? Mas não é sobre isso, é sobre realmente a gente só estar impulsionando pessoas a correrem para Jesus, a desfrutarem do relacionamento dele. Eu creio que a base do discipulado é essa, sobre a gente estar vulnerável, sensível e transbordando aquilo que a gente vive com Jesus no secreto, isso, né? É isso. E só para a gente finalizar, eu gostaria que, de uma forma muito prática mesmo, rápida, vocês aconselhassem as pessoas do porquê fazer um discipulado, por que buscar realmente viver uma vida de discipulado. E por que dessa pergunta? Eu tenho me deparado com algumas pessoas que amam ir num culto no domingo. Ai, que incrível, nossa, aquela coisa, aquela sensação maravilhosa que o culto gera. Mas muitas vezes quando a gente pergunta, até mesmo sobre um GC, quer fazer parte de um GC, quer ser discipulado, a pessoa, não, no momento não. Existem essas pessoas no nosso meio. Então talvez alguém, assim, que faz parte dessa galera está assistindo esse vídeo. Então eu gostaria que vocês finalizassem aqui, realmente aconselhando essas pessoas do porquê viver essa vida de discipulado. Andei? Vai lá. Vai lá. Cara, por que a gente fica na margem quando a gente podia estar no profundo, né? Por que a gente escolhe ficar nas beiradas quando Deus tem mais pra gente? Se a gente fosse pensar, por quem você gostaria de ser na Bíblia? Você gostaria de ser uma das pessoas da multidão que viram o sermão de Jesus? Ou será que você queria ter sido aquele que deitou no peito, aquele que andou nas águas junto com Jesus? Será que você queria ter sido aquele que viu o Cristo ressurreto, tocou nas suas mãos, tocou no seu corpo? Por que a gente fica nas margens quando Deus tem coisas mais profundas pra gente? Então, se nós gostaríamos de ser João, se nós gostaríamos de ser Pedro, se nós gostaríamos de ser qualquer um dos discípulos, por que a gente se limita a ser só um cristão de domingo, de dia a dia? O discipulado, ele é desconfortável. Ele vai mexer em coisas que você não quer mexer, ele vai falar de coisas que você não quer falar, vai falar do evangelho, vai falar de caráter, vai falar de tantas coisas. Se você soubesse a dimensão que é o discipulado, você ia correndo atrás de alguém que é a voz da sua vida, reconhecendo e falando, cara, fala da minha vida, me diz o que eu preciso alinhar, me diz o que eu preciso movimentar aqui nas águas. Eu acho que esse é o maior incentivo que eu posso dar. Tem águas mais profundas. Muito bom. Eu acredito que o discipulado realmente fala de alguém que ama Jesus, né? Jesus falou que aquele que me ama obedece os meus mandamentos, por exemplo. Eu acredito que se eu tivesse caminhado sozinho até aqui, provavelmente eu não estaria aqui hoje, né? Pessoas seguraram na minha mão, pessoas oraram por mim, pessoas acreditaram em mim. Então, eu realmente acredito que existe uma frase que eu acho ela muito incrível. Essa frase diz o seguinte: se eu vi além, foi porque eu andei nos ombros de gigantes. Então, eu acredito que esses gigantes são pessoas que vão dar o suporte para que a gente cada dia mais conheça mais a Jesus, para que cada dia mais a gente se aproxime mais de Jesus. Então, se nós realmente nascemos de novo, se nós realmente amamos a Jesus, não existe a possibilidade da gente continuar caminhando sozinho no corpo, né? E a realidade é que, como o Léo falou aqui em algum momento, até que nós alcancemos, né, a estatura do Filho de Deus, a maturidade, o conhecimento do Filho de Deus. Então, nós precisamos realmente caminhar com pessoas que já
caminhar algumas milhas a mais do que nós, para que realmente a gente possa caminhar por um lugar seguro, né? Como um urso que vai colocando as suas patas, a gente vem atrás, pisando nessas pegadas desses homens, né? Que já caminharam algumas milhas a mais do que nós. Então, se você tem alguma dificuldade, tem medo, uma insegurança de ser discipulado, eu não quero abrir minha vida para ninguém. Se você foi machucado de alguma forma e hoje é desconfiado totalmente com tudo e com todos, eu oro para que o Espírito Santo cure seu coração, porque a vida da igreja realmente está nos discipulados, nas mesas e no relacionamento que acontece durante toda a semana e não só no domingo. Muito bom. Meu povo, olha, se eu fosse você agora, eu compartilhava esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ir para um lugar mais profundo em Jesus, nas coisas eternas. Então não perde tempo, compartilhe agora. E foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui nessa tarde. E fique aí com o seu coração cheio de expectativas, que vem mais vídeo pela frente. Deus abençoe.